Estamos falando de uma das histórias mais antigas da humanidade, Caim e Abel. A perspectiva diria, Deus dá a chance a Caim de fazer algo melhor. Porque se Deus aprova a coisa errada, sem nenhuma correção, sem nenhuma ajuda, Caim restaria ali pequeno. Porque quando Caim mata Abel, se interrompe ali um sonho. Olá, você que está aqui conosco. Nós vamos começar um programa novo, algo novo para chegar até você. Pretendemos, a partir de personagens da Bíblia, analisar seu perfil espiritual, cristão, mas também a sua dimensão psicológica, seus sentimentos, seus afetos. E para isso, vamos estar com você, eu, Dom José Eutácio, na parte bíblica e espiritual, e comigo vai estar o Dr. Jefferson, que é psicanalista. Bom dia, Dr. Jefferson, um prazer estar com você aqui. Olá, Dom Eutácio. Primeiramente, é uma grande alegria estar ao seu lado, uma grande dádiva estar com o senhor, aprender com o senhor. E, como o Dom Eutácio disse, pedimos para entrar na sua casa. Hoje é o nosso primeiro programa, Cruz e Divã. E sobre a ótica e perspectiva da psicanálise e psicologia, nós vamos navegar sobre os personagens da Sagrada Escritura, que com certeza traz para nós vivências que hoje, no tempo de hoje, nós vivenciamos. E o que a gente pode aprender da personalidade desses personagens. Vai ser uma alegria estar aqui com o Dr. Jefferson, é uma pessoa muito qualificada e vamos experimentar isso. E hoje nós vamos abrir o nosso programa com dois personagens, Caim e Abel. Esses dois irmãos, primeiros irmãos que aparecem dentro da Bíblia. A história, são os filhos de Adão e Eva, nos interessa justamente esta história linear, e conhecido que o filho primogênito é Caim, que é o filho mais velho, o primeiro filho que os nossos primeiros pais têm. Depois nasce Abel, o seu irmão. Os dois têm como profissão, como coisas que fazem na vida, coisas diferentes. Enquanto Caim é um agricultor, um produtor, Abel é cuidador de gado, um pastor. E os dois se propõem a fazer uma oferta a Deus, né, de coisas que pudessem agradar. O sacrifício de Abel é agradável a Deus e o de Caim não é agradável. E aqui começa então os sentimentos bem estranhos dentro de Caim, que ele sente duas atitudes que o texto sagrado fala. Uma é o texto que ele sente irritado, essa irritação, o objeto dela a si mesmo, Deus, o irmão, e a outra diz que ele fica com remorso. Então nós vamos começar, Dr. Jefferson, falar dessa interioridade de Caim. O que está ali dentro, por que desencadeia esse conjunto de sentimentos diante de um fato que poderia ser abordado de maneira diferente. O simples fato de que o sacrifício do irmão agradou a Deus, agora encontramos Caim assim, muito mal consigo mesmo e nas relações. Gostaria de te ouvir. Sim, estamos falando de uma das histórias mais antigas da humanidade, Caim e Abel. Podemos nos pautar sobre 3 pontos, sob o ponto de vista psicanalítico. Podemos pensar em exclusão, podemos pensar em inveja e podemos também pensar em destinos de sonhos interrompidos. Porque quando Caim mata Abel, se interrompe ali um sonho, se interrompe ali todo o legado que talvez Abel teria para se casar, ter filhos. Então, vamos pensar. Dom Eutácio trouxe a questão da irritação. O que a irritação diz para a psicanálise? A irritação, ela também, podemos pensar, ela tem um quê de intolerância. E aí, do ponto de vista psicanalítico, nós podemos pensar o seguinte: Caim não conseguiu se haver com a frustração de não ter tido a sua oferenda escolhida. O que isso quer dizer para nós?
Quer dizer que Deus escolheu a oferenda do irmão de Abel. Caim poderia ter tido um outro pensamento. O que eu faço, Senhor, para ter a minha oferenda também escolhida? Para que assim como o Senhor escolheu a oferenda do meu irmão, a minha oferenda seja escolhida. Se Caim tivesse esse comportamento, iria denotar ter um coração ensinável. Olha, o contrário de um coração intolerante. Porque a frustração de Caim diz para nós de uma intolerância. Como assim eu não sou escolhido? Como assim eu não sou aceito? Como assim a minha oferenda não é aceita? O que a frustração quer dizer para a psicanálise? A frustração quer dizer que, por trás desse adulto, por trás de um Caim adulto frustrado, existe uma criança que não conseguiu se haver com limites, com frustração. Ou seja, aí entre os pais, Adão e Eva. É sugestivo, são personagens que poderemos tratar mais adiante, estes pais, né? Então estão aí o horizonte onde nasce Caim. Mas gostaria, Dr. Jefferson, você falou desta relação do fato de Deus ter aceito, né, o sacrifício de Abel e não de Caim. Na perspectiva cristã, né, a análise que a gente faz não é que Deus tenha feito um fato definitivo, ou seja, Caim não é aceito. A perspectiva diria, Deus dá a chance a Caim de fazer algo melhor, né? Poderia ser a chance de Caim fazer algo mais agradável, porque se Deus aprova a coisa errada, sem nenhuma correção, sem nenhuma ajuda, Caim restaria ali pequeno, né? Restaria, eventualmente, nem viria a solenidade que é a relação com Deus, dado, né? Você que está nos ouvindo, como a gente precisa fazer um caminho para crescer e não restar onde está, né? Não ficar estagnado na vida. E ali foi a chance. Caim, foi dado a Caim um recado tipo, Caim, você pode mais, você pode fazer algo melhor, né? Na tua perspectiva psicológica da psicanálise, como é que a gente poderia abordar esse aspecto que, do ponto de vista cristão, seria um caminho a ser feito? Tem muita consonância com o que o senhor está dizendo. Por quê? Quando Deus ele recusa a oferenda de Caim, ele quer consertar Caim. Porque Caim não tinha ainda se lidado com a frustração. Possivelmente, a mãe, os pais de Caim, não o frustraram. Então, Caim não conseguia lidar com aquilo que não estava ao seu alcance. A psicanálise ela vem trazer que a frustração é um conceito que diz da impossibilidade de satisfação plena na vida. Ou seja, eu não posso ser completo. Eu não posso querer a completude. Porque Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, católico inclusive, que veio logo depois, ele veio renomear ou veio reestruturar esse conceito de frustração, trazendo a palavra falta. Então, frustração para Freud, falta para Lacan. Caim não conseguiu se haver com essa falta, com a falta de não ter tido a sua oferenda escolhida. Então, Deus, numa pedagogia divina, podemos assim dizer, em consonância com o que o senhor disse, ele quis consertar Caim. Porque no momento dessa recusa, Deus quis apresentar Caim à frustração. E não só consertar Caim, como salvar Abel. Porque precisamos também pensar em Abel. Como Caim, ele tinha essa, podemos dizer, do ponto de vista psicanalítico, essa predileção dos pais, porque geralmente filhos mimados, filhos que não conseguem lidar com a intolerância, filhos que não conseguem lidar com o não, são filhos que tiveram tudo na infância. Esses pais não castraram, é um termo psicanalítico, castrar, de entrar com esse limite, de entrar com esse corte. Uma vez que esse filho foi predileto e tinha tudo o que ele queria, Abel se tornou então invisível. E essa invisibilidade de Abel também trazia uma dor de Abel. Então, para você que é pai, que é mãe, que agora está nos escutando, para você que agora está nos assistindo em sua casa, muito cuidado na criação dos seus filhos. Cuidado com a predileção dos seus filhos, porque o filho predileto hoje, essa criança hoje, que não tem um limite, que não tem um não, que não é frustrada, se torna um adulto doentaço, intolerante amanhã, que não consegue ter paciência num trânsito, que não consegue ter paciência numa fila, que não consegue esperar a sua hora de ser chamado no guichê. Então, por trás de todo adulto intolerante, existe uma criança que não foi frustrada. Por isso, do ponto de vista psicanalítico, podemos pensar que Caim era o filho predileto, porque
tudo era lhe dado. O não era ofertado. Olha só, muito profundo, né? Então nós vamos concluir esse primeiro bloco. Como vocês viram, estamos ainda dentro da interioridade de Caim, os seus sentimentos. E você fica conosco. No próximo bloco vamos falar sobre o desfecho, esses sentimentos não trabalhados, onde eles podem chegar. Até daqui a pouco, não sai daí não. Já voltamos para estar com você. Olá, estamos de volta entre a cruz e o divã. Estamos tratando hoje sobre Caim e Abel. Estou aqui com o Dr. Jefferson, que é psicanalista. Estamos tratando. No primeiro bloco nós falamos dessa interioridade dos sentimentos. O Dr. Jefferson falava sobre a frustração. Dr. Jefferson, eu gostaria de uma pergunta. Como é que é isso de os pais frustrarem os filhos? Soa mal para os ouvidos assim, o pai ter que frustrar o filho, porque parece um conceito negativo? Sim, excelente pergunta, Dom Otácio, porque de fato, para quem está nos assistindo, pode soar como estranheza, como eu vou fazer mal para o meu filho, mas é exatamente o contrário. Por quê? A frustração é um conceito que a gente pode aprofundar, que diz dessa impossibilidade de satisfação plena. Uma vez que eu ofereço o não para o meu filho, para a minha filha, eu estou forjando o caráter dele. Quando ele consegue se haver com o não em casa na infância, quando ele crescer e tiver um não de uma namorada, de um namorado, tiver um não de uma entrevista de emprego, você não foi selecionado, você não está apto para trabalhar conosco, ele já vai estar acostumado com essa possibilidade ou com essa impossibilidade de ter tudo o que ele quer. Esta frustração, Dr. Jefferson, ela é feita, digamos, no dia a dia, no cotidiano, ou seja, ou deve ser alguma coisa programada? Porque eu me recordo, nossos pais, né, na formação que eles nos fizeram, não teve uma escola para ser pai. Talvez nem todo mundo teve uma aula com o Dr. Jefferson. E eles fizeram essa coisa de maneira muito tranquila, né? Era quando não podíamos sair, íamos numa casa, não era para pedir o bolo que estava lá, não era... É disso que você fala, essas pequenas frustrações, ou é um programa quase que idealizado, pensado para dar cortes a respeito do filho? Exatamente. Pequenas frustrações. Porque o que vai dizer da frustração ou do não é a realidade da familiar. Então, um filho, por exemplo, que quer tudo, que quer o melhor celular, quer o melhor material, quer o melhor videogame. Bom, ele quer. Será que o que ele quer é o mais eficaz? Aí esse pai e essa mãe, eles vão se haver ali naquele dilema. Mas se eu não conceder isso para o meu filho, ele vai se entristecer, ele vai se angustiar. Então, para não ver o meu filho triste, para não ver o meu filho angustiado, eu vou conceder o que ele quer. Mas conceder o que ele quer diz mais de você ou dele? Diz de você não conseguir lidar com a angústia de ver o seu filho talvez se havendo com a impossibilidade de ter tudo o que ele quer? E do ponto de vista espiritual, uma coisa a dizer a você que nos segue, é de que como o amor verdadeiro, ele é sempre um amor exigente, né? Ele é um amor que eu tenho que lidar com esse intuito de querer que o outro cresça, né? Porque o amor, esse amor pequenino, né? O amor concupiscente, esse amor que quer só o gosto, né? da satisfação mais egoísta, né? Essa seria mais uma linguagem do Dr. Jefferson, mas mais o pai sentir bem. Esse amor, no fundo, ele não produz, né? O amor que produz, o amor que faz crescer, é o amor grandão, é o amor que está disposto até a acolher algumas lágrimas. Mas isso que nós falávamos, esses sentimentos de Caim, eles desencadearam digamos, num fato trágico, né? Que foi a morte, matar o irmão, chegar a esse ponto. Então, esses pais deles, né? Os primeiros pais, Adão e Eva, se separam de Deus e agora nós temos os irmãos que entre si se matam, né? Esse ser humano que se separa de Deus, as consequências. Então eles chegam ali, a narrativa do texto diz que Caim chama Abel e vão até o campo e chega lá, Abel vai sobre ele e tira a vida do irmão. A que ponto chegamos, né? Aquilo que começou numa falta de frustração, né, Dr. Jefferson? Sim. Começou em não ter limites, chegamos ao desfecho
de tirar a vida do irmão. Exato. E podemos pensar também, Dom Otávio, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, que o que matou Abel não foi só a inveja de Caim, mas no momento em que Deus ele escolhe a oferenda de Abel, nesse momento Caim tem um ego fragilizado, tem um ego ali quase que fracionado. E como que está o nosso ego? Podemos entender como eu. Se Caim tivesse um ego fortalecido, se Caim tivesse um ego instaurado, será que ele iria para esse caminho do assassinato do irmão? E como é que faz esse ego fortalecido? O que Caim poderia ter feito? Sim, o que Caim poderia ter feito? Porque tem o que você disse, o que os pais poderiam ter feito por Caim, né? Isso. De repente, sinalizar limites, né? Mas e o que Isso. Caim poderia ter feito? Caim poderia ter conseguido se haver com o sucesso do irmão. Caim poderia ter se regozijado com a oferta do irmão. Mas como? Do ponto de vista psicanalítico, uma pessoa que tem um ego fragilizado, um ego fracionado, como que ele pode se regozijar com o sucesso do outro, com a realização do outro? Através do autoconhecimento. Então já podemos perceber que Caim não se conhecia. E aí entra o que o senhor perguntou anteriormente. A frustração forja o caráter e estrutura a personalidade. Importante, veja que coisa maravilhosa, porque a Escritura fala do chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram, né? E depois a perspectiva de que o outro é irmão, quando ele tem um sucesso, né? E nós estamos juntos, eu partilho, né? Sim. Uma alma que se eleva, eleva o mundo, elevamos todos. Mas chegamos a esse aspecto, Dr. Jefferson, e do ponto de vista espiritual, tem uma palavra de Jesus muito profunda, que Jesus fala assim: ouviste o que foi dito, né? Não matarás, mas eu digo a você, nem sequer fique com raiva do seu irmão, não xingue. Eu entendo assim, na perspectiva da espiritualidade, é que o pecado ele não nasce pronto, né? O pecado ele tem um dinamismo dentro da alma, como nós vimos, né? Ele tem um passar de escala até chegar a este homicídio. Eu pensaria assim, como fazer com que esse processo ele seja estagnado, né? Como não deixar que de um ciúme, de uma frustração, a primeira talvez que ele está tendo, aquele menino, né, manhoso ali, como não deixar que isso chegue a esse ponto? Bom, mais uma vez, podemos voltar para os pais, né? Para você que é pai, que é mãe, para você que está fazendo essa função paterna e materna, é muito importante ter esse olhar para essas crianças, porque essas crianças se tornarão os adultos de amanhã. Então, como que está o dinamismo na sua casa? Você tem algum filho predileto? Se tem um filho predileto, o que está acontecendo com o outro? Esse outro se tornou invisível? Esse filho predileto, ele tem a predileção, ele tem essa primazia, mas e a esse outro filho é dado o quê? Então é muito importante os criadores, os pais, terem essa noção de saber lidar com esse dinamismo da criação dos filhos em casa. Porque essas crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Como dissemos anteriormente, por trás de um Caim que não conseguiu se haver com a frustração, existe uma criança que ali não tinha o não. Ok. E essa perspectiva que nós falávamos, né, do caminho que você está dizendo também, né? Sim. Uma criança que não teve o não, que não fez um caminho de crescimento, e é uma coisa que a gente percebe em nós mesmos, né? Esse Caim habita em nós, né? Nós Isso. também sentimos raiva, também sentimos inveja, também esses sentimentos nos habitam, né? E a perspectiva que eu sinto assim do ponto de vista espiritual, o Dr. Jefferson, é que quando Jesus pede para a gente nem sequer xingar o irmão, tem um aspecto positivo atrás, né? Que é o aspecto, perceba o outro, da face do outro, essa fraternidade. Aliás, tem um bispo italiano, já falecido, ele é conhecido como se fosse o Dom Helder Câmara dos italianos, e ele fala que atrás de toda a relação truncada ou de agressividade com o outro tem a perda do rosto. Né? Ou seja, de alguma maneira, aquilo fica obstruído o rosto do outro diante de mim. Então, eu penso que
essa questão do cristianismo, quando ela pede ama a todos, ama teu inimigo, né? Então tem uma coisa aqui que exige, isso que você está falando, uma força interior muito grande, né? Sim. Porque para dizer um não a si mesmo, a uma raiva, a um ciúme, não deixar isso desencadear, precisa de uma capacidade, digamos, de autocontenção. Queria que você comentasse isso, né? Visto, seja, como trabalhar de não deixar os sentimentos ruins eles crescerem tanto dentro da gente. Sim. É uma pontuação muito, muito pertinente do Otávio. Qual é o Caim que nos habita? O Caim que nos habita. Quando o senhor dizia, ressoa muito, muito ruim, de uma forma muito talvez agressiva, a frustração. Como assim os pais frustrarem os seus filhos? De fato ressoa. Mas a frustração não se trata apenas de um não. Se trata também de ensinar a dominar os instintos. Então, os nossos instintos, eles precisam ser dominados. E uma vez que eu domino o meu instinto, eu vou dominar essa pulsão que me habita, que há dentro de mim, e vou conseguir me haver com a sociedade, me haver com as relações. Para você que está nos assistindo e talvez possa estar se identificando, mas eu já cresci, eu sou intolerante, eu sou impaciente, eu não consigo esperar, eu não consigo lidar com a perda. O que fazer? Um caminho, que é o que o senhor foi a pergunta que o senhor me fez, é se propor ao caminho analítico, é se propor a estar em análise, a procurar um profissional de saúde mental para que você possa ali elaborar as suas dores e os seus traumas. Por quê? Para a psicanálise, todo trauma não resolvido, toda situação traumática não resolvida, ela é reprimida. E reprimir é a melhor forma de conservar. Então, muitas vezes, quando eu estouro, quando eu explodo, quando eu sou intolerante, quando eu não consigo me haver com a frustração, existe uma criança dentro de mim que está revivendo ou rememorando aquilo. Sigmund Freud, né, o fundador da psicanálise, ele vem dizer que só muda o cenário. Então, aquela explosão, na verdade, aquilo que está acontecendo é um gatilho para acionar ou rememorar algo inconsciente que não está resolvido. Aquelas feridas, né, as feridas que ficaram lá, né, e que pode ser situações que façam, de alguma maneira, tirar a casquinha daquele machucado, que pode ser o que aconteceu com Caim, né, diante deste irmão que é acolhido. Mas gostaria de voltar, né, você que nos acompanha e também com o Dr. Jefferson, esse fato, né, de um assassinato, um homicídio, né, tirar a vida do irmão. Tem um aspecto simbólico aqui também, que é o fato de lidar com a fraternidade quando não somos todos iguais, nem todos temos as mesmas condições, que é o que nós vemos também na nossa sociedade, né? E que a pessoa precisa de fazer uma escolha. Nós temos dois elementos, perceba, doutor Jefferson. Um é esse ambiente, né? Que ali depende dos pais, né? Da educação, o ambiente que ele está, de pessoas. Mas tem um aspecto que é, isso eu acho que a gente está conversando muito aqui, que é essa interioridade, ou seja, o meu livre-arbítrio, eu lidar com isso. Porque a gente pode culpar muito, né? Você culpa seus pais por tudo, mas por vezes pode ser absurdo, né? Sim. Então tem coisas que você tem que lidar. Gostaria de trazer também aqui, e também já estamos falando, que é desta responsabilidade, que cada um, não pode um adulto dizer, eu nasci em tal lugar, eu não tive essas chances. Essa não pode ser, digamos, a desculpa para aceitar-se falido na vida. Né? Isso. Gostaria que um comentário do ponto de vista psicanalítico, porque do ponto de vista espiritual nós diria, Jesus fala, você segue-me. Sim. Né? Você aceita meu evangelho, a minha espiritualidade, o que eu proponho para você. Né? Não adianta culpar os irmãos. Exato. E mais uma vez, Dom Otávio, a psicanálise ela traz uma consonância com essa colocação do senhor. A psicanálise vem nos dizer o seguinte, qual a sua responsabilidade na sua queixa? Qual a sua responsabilidade naquilo que você reclama? O que tem de seu nisso, mesmo que inconsciente? É o que o senhor está dizendo. Ou seja, cresci, sou um adulto, vou culpar os meus pais? Não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Olha, esse assunto está tão interessante. Olha, daqui a pouco o Dr. Jefferson vai retornar e nós vamos continuar com esse nosso assunto e queremos também
no próximo bloco, ver o desfecho, o encaminhamento da vida de Caim e também ver que luzes podemos ter nós para que estes personagens, iluminados pela existência dele, possamos fazer escolhas boas e positivas. Então, você que está nos acompanhando, no próximo bloco nós retomamos o raciocínio do Dr. Jefferson aqui e vamos então encaminhar para fechamento da nossa análise, da nossa vista desses dois grandes personagens da Bíblia, Caim e Abel. Até daqui a pouco. Voltamos. Olá, estamos de volta ao nosso programa Entre a Cruz e o Divã. Hoje tratando de Caim e Abel. Estou aqui com o Dr. Jefferson. E no bloco anterior nós falávamos sobre aquele conjunto de sentimentos, de inveja, e que Caim deixou gerar dentro de si, crescer e que desembocou no homicídio, no assassinato do irmão. Gostaria então, Dr. Jefferson, estava numa linha de raciocínio que retomasse sobre este aspecto aí de como esse Caim, né, como autônomo, como responsável pela própria vida, o que ele deveria ter feito, então, para que não chegasse lá? Sim. O senhor disse muito bem, o Caim que nos habita. O quanto de Caim e de Abel que há em nós. Talvez há uma identificação, porque, de fato, a inveja, a raiva e o ódio são sentimentos que, por vezes, todos nós sentimos. E o que eu faço quando isso acontece? Qual é a minha postura? O que eu devo fazer? O Caim que me habita. Como lidar com isso? O assassinato de Abel, Dom Otácio, não se tratou apenas da morte do irmão. Mas quando Caim mata Abel, ele elimina o espelho daquilo que ele não era para Deus. Por quê? A oferenda de Abel, sendo aceita, sendo a escolhida, sendo a preterida, vem fazer com que Caim, de filho preferido, se torne o filho preterido. Ou seja, a opção de Deus, a escolha de Deus foi para Abel. Então ele não conseguiu se haver com isso, ele não conseguiu se haver com essa raiva, com essa intolerância. Então ele mata Abel não apenas para assassinar o irmão, mas para tirá-lo de cena. Porque uma vez que Abel sai de cena, também é eliminado o espelho que Abel representava para ele, num olhar psicanalítico, daquilo que Caim não era para Deus. Então Caim não conseguiu se haver com aquilo que ele não era para Deus, uma vez que ele era para os seus pais. Mas ele, certamente, o fato dele tirar o irmão de cena, não é que ele resolve o problema, não é isso? Não, exatamente. Muito pelo contrário. Ele não resolve o problema. Isso diz da sua incapacidade de lidar com aquilo que lhe é contrário. E podemos trazer para nós, Dom Otácio, para você que está nos assistindo, qual é a sua capacidade de lidar com aquilo que é contrário ao que você quer, ao que você deseja? Como que está a sua capacidade de relacionamento, a sua capacidade de lidar com as situações que advêm contrárias àquilo que você programa ou deseja? Eu queria trazer coisas assim bem do dia a dia. Por vezes a gente chega no ambiente, ou seja, nós como padres, eu também pode ser alguém que está começando num trabalho, e eu chego e percebo logo em pessoas, às vezes a pessoa não fez nem nada comigo ainda. O timbre de voz, a reação, ela tomar muito ou pouco café, ou não aceitar, essas coisas causam alguma irritação. Tem alguma coisa a ver com isso que nós estamos falando aqui e que pode, eventualmente, depois nasce em mim sentimentos que eu não sei de que espaço, de que sótão que isso veio, de que profundidade do meu ser? Sim. O senhor está dizendo aquele sentido de meu santo não bateu? Isso, gente, não gostei. Digamos assim, e aonde né? isso Não pode gostei. chegar, Sim. né, dado que nós estamos falando, porque Caim, digamos, o homicídio não nasceu pronto. Isso. Começou num processo, Exato, né? exatamente. Como é que pode ser desde o meu santo não bateu, até eu depois posso até fazer algo grave com o meu companheiro de trabalho, né? Posso até boicotá-lo, Sim. posso até, seja, traí-lo de alguma maneira, faltar com lealdade. Como é que é isso? Como é que isso acontece dentro da psique? Como analisar isso, doutor Jefferson? Sim. Mas, sobretudo, eu pergunto como impedir que aconteça esse processo. Muito bom. Do ponto de vista psicanalítico, nós temos um conceito chamado contratransferência, que é exatamente isso que o senhor está dizendo. O que é a contratransferência?
o outro se torna um espelho de algo que não está bem resolvido dentro de mim. Então não se trata do outro, mas se trata de algo ou alguém que não está resolvido dentro de mim. Em algum momento da minha vida, em algum recorte da minha história, eu tive uma vivência que não foi muito aprazível com aquela pessoa, e aí o tom do cabelo, o timbre de voz, o tique, o jeito de tomar muito café ou tomar muita água, isso vai me remeter ou rememorar algo não resolvido na minha psique. Então não se trata do outro, se trata de algo não resolvido dentro de mim que inconscientemente esse outro me desperta. Ou seja, esse outro está sendo um espelho de algo que eu não resolvi lá atrás. Então não se trata desse outro, se trata de eu não conseguir ter resolvido algo dentro de mim. E o senhor disse, o que fazer? Qual é a solução? Né? O que a gente pode propor como solução? Bom, isso diz de uma falta de autonomia, isso diz de uma falta de autoconhecimento. Porque uma vez que eu me conheço, uma vez que eu consigo me ater com todos os meus sentimentos e sentidos, eu vou ter uma autonomia de não projetar no outro aquilo que está mal resolvido. Então, projeção é outro conceito da psicanálise. Eu estou projetando no outro ou naquela pessoa algo não resolvido dentro da minha história. Veja só como os nossos personagens são fecundos de ensinamentos. E continuando o nosso texto, no livro do Gênesis, né, que o capítulo 4 é onde nós temos a narrativa destes dois, né? Tem duas perguntas que Deus coloca para Caim. A primeira pergunta é assim: o Senhor perguntou a Caim, no versículo 9, onde está Abel, teu irmão? E a outra pergunta que Deus colocou para Caim foi no versículo 10, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão desde o solo clama a mim. E o entendimento assim nosso espiritual, Jefferson, é que as perguntas na Escritura, elas são sempre muito densas, né? E sobretudo quando colocadas por Deus, obviamente não é uma dúvida de Deus. Deus, onde é que está teu irmão? Deus sabe, né? Ou seja, o entendimento nosso é Deus quer que Caim perceba o que ele fez, né? Onde está teu irmão? Onde está teu irmão dentro de você, né? Agora, o que você fez. E nesse o que fizeste é uma baita de uma chance para que Caim perceba, né? Já que ele não conseguiu conter esta avalanche de sentimentos que desembocaram no homicídio do irmão, o que fazer agora? Porque não tem mais caminho, não tem mais saída, a vida acabou. Parece que Deus está dando uma chance a Caim de, não obstante tudo feito, vamos lá, não desisto de você. Como, do ponto de vista da psicanálise, analisar este aspecto das perguntas colocadas por Deus e a capacidade de que Caim entre em si, então, para perceber, talvez ele, como nós dizíamos antes, ele pensou resolver um problema, né? Você falou do espelho, pensou tirar o espelho. Mas o que parece, da perspectiva das perguntas de Deus, é, olha, você arrumou mais problemas, mas é preciso que você agora, antes era 2, agora é 4, mas você ainda, eu te dou capacidade de você haver com esses 4 grandes problemas. Sim. É muito interessante, Dom Tássio, porque quando interrompemos o sonho do outro, porque Abel tinha um sonho, e esse sonho foi interrompido, nós também acabamos por interromper o nosso próprio sonho, porque a vida de Caim também mudou a partir dali, né? Com a marca. Quando Deus faz essa pergunta, essa intervenção, é exatamente isso. Numa pedagogia divina, talvez, podemos assim dizer, de Caim conseguisse haver com aquilo que ele tinha feito. Para um arrependimento, para uma releitura, para uma ressignificação. Então foi uma intervenção. E Abel meio que nega. Não, o que eu tenho com meu irmão? Quer dizer, eu não quero me haver com o que eu fiz. É quase que, para a psicanálise, uma megalomania, né? Uma estrutura. Por quê? Ele não reconhece o que ele fez. A pessoa que está nessa estrutura de megalomania, ela tem uma mania de grandeza muito grande. Então eu tenho que sempre ser o melhor, sempre tenho que ser o maior, o meu tem que sempre ser o primeiro, e eu não importo com os demais. Então ali, ele não se importou com o assassinato e com a morte do irmão.
E ele também não se importou, inclusive, com os pais, né? Pensando assim, ou seja, com os sentimentos dos pais. Você disse que, eventualmente, ele era benquisto, talvez tenha esta mãe como tratou, pelo menos como horizonte. Nós não temos esses detalhes no texto, né? O texto nos dá o básico, mas conseguimos ali no horizonte. Ele não se importou com nada, né? Ou seja, os sentimentos da mãe, esta mãe que talvez gostava tanto dele, né? A reação do pai, o que poderia ser, ou seja, realmente esse é o momento que parece, a sensação que dá é como se Caim, em algum momento, cortasse todas as ligações, os vínculos, né? Ele parece que essa coisa dentro dele, esses sentimentos ruins, ganharam uma força de tal maneira que perdeu o horizonte da fraternidade, da filiação. Essa é a perspectiva olhando assim, segundo a tua fala. Sim, e tem muito sentido e muita pertinência também, Dom Tássio, por quê? A psicanálise ela tem aí um entendimento de que os filhos mimados são os adultos que colocam os pais no asilo ou nas casas de repouso na velhice. Ok. Por quê? Ele só consegue se haver com aquilo que está diante dele. Ele não se importa com o outro. Porque na infância ele tinha tudo o que ele queria. Então, você que está agora nos assistindo, talvez conheça alguém que tenha esse histórico. Filhos mimados colocam os pais em casa de repouso, não querem se haver com o cuidar do pai, com honrar o pai, porque ele quer somente a si. Geralmente, os filhos que cuidam dos pais na velhice, que estão ali acompanhando, são esses filhos que não foram preferidos. São esses filhos que se tornaram invisíveis diante da predileção dos pais para os outros. Mas eu gostaria que no próximo bloco você trouxesse uma reflexão sobre, eventualmente, os filhos que foram mimados, né? O que fazer depois, né? Porque tem coisas que os filhos não dão conta. São os pais que trazem essa carga sobre eles, né? Sim. E agora, quando estão adultos, eles têm que dar conta desta vida com esta carga. Mas sobre isso nós voltaremos no próximo bloco e também vamos encaminhar para uma conclusão e trazer ensinamentos importantes para você que nos segue. Fica aí, não sai não. Até o próximo bloco, nos encontramos. Olá, voltamos aqui para o nosso último bloco. Estamos hoje entre a Cruz e o Divã tratando sobre Caim e Abel. Esses dois personagens, analisamos aqui a sua interioridade na perspectiva espiritual e também na perspectiva psicanalítica. Vimos o encontro dele com Deus, Deus que fala, onde está teu irmão, Caim, e dá a chance a Caim de entrar em si mesmo, ele que havia matado o irmão. E aqui Deus diz a Caim que as coisas não podem continuar como estavam antes, né? Caim não pode ficar no mesmo lugar, porque se ele ficar no mesmo lugar, vai continuar com as mesmas questões, né? Então ele precisa de deslocar. Deus fala, você tem que sair, você tem que sair. E Caim acha que não deve fazê-lo, inclusive ele diz, meu castigo é grande demais para suportá-lo. Mas Deus oferece a Caim a chance de que ele vai poder recomeçar. Deus promete a Caim que ninguém vai matá-lo, ele vai continuar. Então nós vamos agora neste último bloco, Dr. Jefferson, tendo visto esses personagens e esse desfecho, a segurança que Deus mantém, ou seja, vou cuidar de você, aprontou, mas não te abandono. Nós poderíamos encaminhar já assim que luzes podemos trazer também, né? Seja a partir desses personagens, para nós, para a vida, para o horizonte, né, psicanalítico, porque do ponto de vista espiritual é um texto maravilhoso, né? Porque ele tem muitos aspectos. Nós trazíamos aqui a palavra de Jesus de não só não matar o irmão, mas não permitir sentimentos ruins. E tem uma palavra do apóstolo Paulo na carta aos Efésios também, que é que o ressentimento não se ponha sobre, o sol não se ponha, né, sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não permitir que os sentimentos ruins durem dentro de si. Então, voltando, né, você estava também numa linha de raciocínio no bloco anterior, deixo que você conclua e depois vamos, então, trazer também esses ensinamentos para aqueles que nos acompanham e estão nos seguindo. Com você, Dr. Jefferson. Sim, Dom Tássio. A gente pode, mais uma vez, perceber aí a intervenção divina para Caim, porque é uma espécie de perturbação. Olha,
você vai receber uma marca. E o que isso pode dizer do ponto de vista analítico, psicanalítico? Deus ele quis dizer o seguinte para Caim: como é bom viver. Ninguém vai te matar, porque viver é bom. E você vai aprender como é ruim tirar a vida dos outros. Então, para vocês que agora nos assistem, Dom Tassi, que talvez estejam passando por um momento de depressão, de angústia, talvez um momento de melancolia, como é bom viver. Onde eu perdi o sentido da minha vida? Porque eu não consigo mais me levantar, trabalhar, me haver com as minhas atividades. Tem remorso aí, né? Sim. Tem sentimentos, né? Sim. Porque as perguntas de Deus deu a chance a Caim de perceber, né? Então tem um remorso, um sentimento ruim. Como lidar com isso também? Porque é um trem brabo, né? Exatamente, né? Esse remorso, essa culpa, como lidar com isso? Então, uma vez que ninguém poderia tocar em Caim, você vai aprender como viver é bom e vai aprender como é ruim tirar a vida dos outros. Como lidar com o remorso, como lidar com a culpa. Será que esse remorso e essa culpa, de fato, tem a minha contribuição, a minha chancela, ou se trata de uma fantasia, se trata de um imaginário, de algo que eu tenho como fantasioso, mas me embaso naquilo e assumo essa culpa? Por vezes, na clínica, eu percebo de alguns pacientes certos sentimentos de culpa e de remorso que não lhes são, de fato, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas, inconscientemente, talvez, em nome aí de não ter feito aquilo que gostaria de ter feito, ou em nome de eu não aproveitei o tempo, eu perdi muito tempo. Então, em nome disso, carrega uma culpa que, na verdade, não é uma culpa. Mas no caso de Caim, e pode ser que algumas pessoas que nos assistem, de fato, elas feriram pessoas que as amavam, pessoas importantes para elas, né? Pensemos, às vezes, separações ou filhos ingratos com os pais. Como trabalhar esse conjunto de sentimento ruim no momento subsequente da vida? Como não carregar essa trouxa arrastando a vida toda? Teria um encaminhamento psicanalítico a ser feito? Olha, no caso de Caim, como você está dizendo, o próprio fato de Deus, porque Deus marcou Caim, mas não o abandonou. Isso é interessante pensar. Ele foi marcado, mas não foi abandonado. Então Deus propôs para ele que vivesse com aquela marca e aprendesse como viver é bom. No caso de Caim, que de fato cometeu um assassinato, ele teria que se haver com isso, né? Agora, essa culpa não iria redimi-lo. Então é importante pensar, bom, no caso, como o senhor está trazendo aí, que é interessante também, que é um outro viés, né? No caso de uma culpa consciente, de um remorso de algo que eu fiz, de algo que de fato tem ali a minha chancela, tem ali a minha inscrição. Nesse caso, é preciso se haver com isso. Okay. Então, como que eu faço? E aí, a intervenção psicanalítica poderia ser o seguinte: não matar de novo. Okay. Uma vez que eu fiz, eu reconheço, há um arrependimento, há aí uma consciência do fato, mas o que eu posso fazer para não matar novamente? Pegando o exemplo de Caim. O que eu posso fazer para não incorrer nesse erro novamente? Bom, eu preciso, então, dominar os meus instintos. Não normalizar o mal feito, não né? Não normalizar o mal... Então, relativizar. Não relativizar. Em hipótese alguma. Perfeito. Não relativizar. Ter consciência para não incorrer novamente nesse erro. Olha, Dr. Jefferson, que riqueza são esses dois personagens, né? Como personalidades, como ensinamentos. Então, nós vamos... já tem um tempo aí, vamos tentar trazer coisas muito concretas para a vida, né? Certo. Eu penso assim, na perspectiva espiritual, cristã, seja, né, nas relações deles ali familiares, isso que você sinalizava, como a gente deve ter responsabilidade uns com os outros, né? A pergunta que Deus faz a Caim, onde é que está teu irmão? Não temos uma resposta, aliás, perdão, onde está teu irmão? E a resposta de Caim, que é uma resposta meio desaforada, né? Sim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E a resposta para você é. Sim. Somos responsáveis uns com os outros, né? Do ponto de vista espiritual, esta responsabilidade. Isso, sinto assim, em qualquer ambiente onde estivermos, ambiente de trabalho, né? Onde estamos, numa paróquia, numa comunidade, essa corresponsabilidade é porque quando eu invisto em bem-estar afetivo do outro, há um ganho de todo mundo, né? O ambiente fica melhor. Então, penso que esse é um aspecto importante. Outro aspecto que eu colho assim, Jefferson, do ponto de vista espiritual também, isso que você falava,
é bom viver, né? A chance, que é importante, a pessoa, aprontei, fiz uma coisa que não era boa. Então, mas Deus, ele me dá chances, né? Me dá chance. Eu penso olhar outros personagens bíblicos. Pensemos Pedro, depois que traiu Jesus, a pergunta de Jesus, tu me amas? Ou seja, eu te dou a chance a você de pascalizar essa tua ferida. E assim, pensemos Paulo, que era perseguidor dos cristãos. Então, a todas as pessoas é dado um horizonte aberto diante de si. Gostaria que você encaminhasse, já como a modo de conclusões, essas sugestões, porque nós já vimos que esse Caim habita dentro de nós. Nós temos raiva, temos ciúmes, isso está ali, né? Isso. Então nós fizemos o caminho. Que sugestões concretas você daria como, para a gente chamar de conclusão do nosso programa de hoje? Acredito que uma palavra que a gente pode pensar e analisar é recomeçar. Caim, ele foi ferido pela sua própria dor. Mas ele foi marcado e não foi abandonado. Então aí, essa pedagogia divina, né, de não nos abandonar nunca. E nós precisamos aprender. Nós, como o senhor disse, você é responsável pelo seu irmão, pelo seu filho, pela sua filha. Então essa responsabilidade deve também nos habitar. E essa responsabilidade passa por amar esse próximo. Passa por ter empatia com esse próximo. Mas como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como que eu posso dar amor? Como que eu posso dar acolhimento? Como que eu posso dar ali afeto se eu não possuo? Então é preciso nos conhecer, é preciso nos haver com quem nós somos. Será que nós estamos vivendo ou sobrevivendo? Será que nós estamos agindo por aquilo que nós aprendemos ser diante das mazelas da vida? Ou será que nós estamos nos conhecendo, reconhecemos a nossa essência e nos apresentamos a partir de quem somos e não de quem nos tornamos? Porque é uma diferença. E você falando dessa essência, a gente lembra logo, né? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Temos essas digitais de amor. Todo mundo tem essa semente poderosa dentro de si. Sim, né? De amor. Sim, de amor. E aí, dentro dessa semente generosa de amor, nós podemos, num relacionamento interpessoal, nas relações, seja no trabalho, em casa, com os amigos, nós podemos pensar, talvez cobrar menos erro e dar mais escuta. O que eu posso oferecer para esse outro irmão? Então, às vezes a relação está conflitante na sua casa, com seu filho, com seu cônjuge, a relação está conflitante, está uma relação de muita briga, mas por quê? Eu estou cobrando demais? Eu estou cobrando menos erro? Será que eu estou oferecendo uma escuta? Eu estou oferecendo um acolhimento que é traduzido por esse amor generoso. Então, às vezes, eu estou cobrando demais e aí, em vez de cobrar demais, eu cobro menos erro. Eu quero mais assertividade. Então, eu estou cobrando. Mas o que eu ofereço? Qual que é a contraposição disso? Eu cobro, mas eu ofereço amor, acolhimento, escuta. Então, talvez, uma mensagem que possa ficar para nós desse enredo que a gente trouxe hoje, né, um extrato desse enredo é isso, cobrar menos erro e oferecer mais escuta. Olha só, então chegamos a um ponto comum nós dois, que é o amor, né? Acho que essa é a grande mensagem para nós. E diante, digamos, da ciranda de mal da humanidade, o que Jesus fez foi isso, né? Ele enxertou dentro desta história uma potência de amor que foi o dom da vida. E penso você que nos acompanhou aí com Caim e Abel, quantos ensinamentos, a gente agradece, Dr. Jefferson. E já queremos convidar você para o próximo programa. Pretendemos trazer uma figura feminina, depois desse tanto de homem aí, que pretendemos tratar sobre a samaritana, que é uma figura muito, muito rica também de afetos, de sentimentos, de história, né? Tem uma história atrás de si. Então agradecemos a você por ter estado conosco aí e nos encontramos no próximo programa, sempre com o intuito de que esses personagens, eles continuam vivos e falando a nós, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Dr. Jefferson, pela companhia. Também agradeço, Dr. Otávio, e mais uma vez eu ressalto, é uma grande alegria e dádiva estar ao seu lado, aprender com o senhor. E o programa Cruz e Divã, ele se encerra hoje no primeiro programa, né, no programa de estreia. E obrigado a você pela companhia que nos assistiu e está conosco. Até o próximo programa. Abraço fraterno. Deus abençoe ricamente.